Programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI, levando até você a palavra de Deus, mensagens, virtudes, motivações, tudo aquilo que de fato faz com que o nosso coração como cristão ou como cristãos, de fato esteja em sintonia com o coração de Deus. Nós estamos falando aqui nessa semana sobre as virtudes do coração de Jesus. Aliás, ao longo de todos esses nossos dias, vamos aí por alguns programas falar dessas virtudes, não só do coração de Jesus, mas dos santos, virtudes também de alguns dos nossos padroeiros, que de fato, de certa forma, não sempre, nos ajudam a compreender melhor o amor de Deus na nossa vida. Temos falado aqui de algumas coisas muito especiais que provêm, né? A gente diz aqui que emanam, né? A nossa teologia fala isso, virtudes que emanam, que vêm do coração de Jesus. Hoje, uma delas é a questão da caridade, né? Falamos já sobre a questão das virtudes do coração de Jesus, que vem a humildade, né? A paciência, aquilo que de fato busca o nosso coração e exige do nosso coração uma resposta. Hoje, uma virtude que tem muito mais a ver com uma atitude nossa do que simplesmente do que um sentimento. E essa virtude da caridade, ela vem, eu até diria assim de uma maneira muito clara e objetiva. A gente conhece essa virtude, ela vem das atitudes que Jesus tem em relação às pessoas, principalmente aquelas que precisam de cura, por exemplo. Jesus que ao chegar diante dessas pessoas, e em alguns casos, Jesus chora diante daquela situação por ver a dureza do coração de tanta gente, e como as pessoas se mantinham impassíveis, não faziam nada em relação ao sofrimento e à dor do outro. Na verdade, aqui está muito vinculada a questão não só da caridade, que é a própria virtude, mas de fato a você ter a sensibilidade diante do sofrimento do irmão. E é muito importante a gente ter isso como referência assim. Quando acontece, por exemplo, alguma situação, alguma catástrofe no mundo todo, né? No mundo todo, em algumas partes do mundo, existe um terremoto, existe inundação, ou seca e assim por diante, que machucam a vida do ser humano. Normalmente, no nosso coração, a gente fica condoído por causa disso, a gente sofre a mesma dor daquele irmão. Quando, por exemplo, uma situação, às vezes uma mãe perde um filho numa situação de desgraça ou de catástrofe, o nosso coração, de fato, se une em solidariedade àquela pessoa. Isso, de fato, é um sentimento. E se a gente pudesse fazer alguma coisa, certamente nós faríamos. E isso acontecia com Jesus todos os dias, eu diria. Por isso que eu disse no início da nossa reflexão, em alguns casos, quando Jesus se deparava com a multidão, em alguns casos, Jesus chorava porque percebia pela sua sensibilidade como ser humano o quanto aquelas pessoas precisavam não só de um pastor, de alguém que estivesse ao lado delas, mas que as guiasse, mas de alguém que pudesse fazer concretamente alguma coisa por elas. E aí entra essa dimensão da caridade, dessa virtude do coração de Jesus, porque ela de fato, como eu disse, provém da atitude corajosa de Jesus em mudar aquela realidade que ele vê, independente da reação que os doutores da lei e os fariseus, propriamente ditos, eles tinham em relação a Jesus. Quando Jesus curava alguém em dia de sábado, alguém que tinha alguma doença, Jesus ia lá, curava aquela pessoa. E quando Jesus curava, num sábado, ele estava infringindo a lei, indo contra a lei. E aí, neste caso, os fariseus iam contra Jesus. E entra aí uma dimensão muito bonita da caridade que é, independente daquela situação, do que eles pensam, Jesus curava. E uma pergunta que a gente tem que se fazer, será que nós nos importamos de fato com as pessoas, principalmente quando nós temos alguns preconceitos aí enraizados no nosso coração, será que a gente faz uma atitude ou tem uma atitude de caridade para aquela realidade, para aquela pessoa? Às vezes um coração como o nosso, tão cheio de preconceito, tão cheio de dificuldade, será que a gente consegue fazer com que tenhamos ou demos um passo maior em prol da vida da outra pessoa, independente da religião, da cor, de qualquer coisa em que aquela pessoa esteja inserida? A caridade aqui, ela está vinculada a isso, né? É uma atitude de fazer o bem independente daquela pessoa ou na situação que ela se encontra. E aí nós temos que fugir, né, e deixar de lado, nos despir de tantos preconceitos e
de tantas dificuldades, para fazer acontecer aquela caridade. Foi o que Jesus fez, né? Independente de qualquer coisa, quando os fariseus iam lá criticá-lo ou querer até mesmo matá-lo por causa daquelas atitudes, procuravam sempre uma atitude para fazer uma atitude de Jesus que pudesse incriminá-lo, eles iam e perseguiam Jesus, mas Jesus não se importava com isso. Então, por isso que a caridade que nós falamos hoje, ela vai muito além de uma concepção do que ela é, mas aquilo que está voltado àquilo que eu, de fato, faço. Qual é a atitude concreta que eu tenho em relação a uma pessoa, a uma realidade que me fazem cultivar essa virtude tão própria do coração de Jesus. Se a gente pensa nisso, a gente começa a entender todas as outras virtudes, não só essas que nós já refletimos, mas outras que podem vir na nossa vida também. Muito bem, fique agora com a oração, uma bênção toda especial para você e para toda a sua família. Nós vamos fazer a nossa oração para você e para toda a sua família, lembrando de maneira muito especial a devoção que nós temos ao coração de Jesus, que tem mantido a nossa igreja, principalmente pelos membros do apostolado da oração, a viver intimamente a sua oração com Deus. A força que nós temos de todos aqueles que, pela sua devoção ao coração de Jesus, nos ajudam e iluminam a nossa vida com as suas orações, para que a gente possa cada vez mais viver plenamente essa devoção também. Então, por isso, que essa oração ao coração de Jesus é para você e a consagração também de toda a sua família. Senhor Jesus Cristo, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ensina-nos a levar a todas as pessoas uma mensagem de esperança, principalmente para aquelas que buscam um sentido para a sua vida e para também as que sofrem em condições desumanas. Queremos hoje aceitar com paciência os sofrimentos morais e físicos que nos aparecerem, a fim de crescer e avançar no caminho da santidade. Em união com a Virgem das Dores, nós te pedimos pelos moribundos, pelos enfermos e oprimidos, para que tenham a força do Espírito e saibam transformar suas dores em instrumento de libertação. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.